Vamos que vamos, conjugação verbal, a brincadeira ainda não acabou, está começando, eu ainda estou no meio de verbo, ainda faltam o quê? Umas 6 aulas, mais ou menos, para eu terminar tudão sobre verbo. Então vamos quebrar tudo, não tem essa não, vem comigo, olho na telinha, vai. Eu estava falando sobre conjugação verbal e parei no verbo aderir e os outros verbos entre parênteses. Vou falar agora do verbo ser. O verbo ser é um verbo especial, beleza? O verbo ser é um verbo especial, você precisa conhecer a conjugação dele. Se eu fosse comentar todos os detalhes, só sobre o verbo ser, eu não terminaria a aula hoje. Então, melhor do que eu dizer para você como o verbo ser deve ser conjugado, eu recomendo que você conjugue o verbo ser junto com uma gramática ou com um dicionário de conjugação verbal decente, famoso, conhecido. Não adianta ser qualquer dicionário da internet não, hein? Se você for pesquisar conjugação verbal, você vai procurar dentro de uma gramática, preferencialmente, ou no dicionário Wise, ou no dicionário Aulete, ou no Aurélio. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, procure a conjugação do verbo ser e o conjugue. O mesmo vale para o verbo ir. Tanto o verbo ser quanto o verbo ir são muito importantes. Agora, eu faço questão de falar sobre vir, por e ter, porque eles são bem interessantes. Principalmente no pretérito perfeito do indicativo. Principalmente. Você vai entender agora. Eu digo assim, ó. Ele interviu na situação. Quando eu propor, quando eles proporem aceitem. Elas se entreteram no parque. Observe, intervir, propor, entreter. Intervir é derivado de vir, propor é derivado de por, entreter é derivado de ter. Portanto, se você não conhece a conjugação dos verbos vir, por e ter, você não vai conseguir conjugar corretamente os derivados desses verbos. Intervir é derivado de vir, propor é derivado de por, entreter é derivado de ter. Cuidado com os verbos derivados de vir, por e ter, pois eles são os principais verbos que caem em provas de concursos públicos. É por isso que eu estou colocando em vermelho. Beleza? Pestana, mas qual o erro de ele interviu na situação? Raciocina comigo. Se o verbo intervir é derivado do verbo vir, e a ideia aqui é de passado, mais precisamente o pretérito imperfeito, ou melhor, pretérito perfeito, como é que ficaria o verbo vir no pretérito perfeito? Eu vim, tu vieste, ele veio, e não ele viu. Ele viu é do verbo ver. Então, ele interviu está errado. O certo é ele interveio, porque intervir é derivado do verbo vir. Cuidado com isso. Observe agora a segunda frase. Quando eles proporem, aceitem.
Observe que o verbo propor é derivado do verbo por e está no futuro do subjuntivo. Normalmente, o futuro do subjuntivo vem antecedido de uma conjunção temporal. Normalmente. Quando eles proporem, aceitem. Se o verbo propor é derivado do verbo por, atenção. Como é o verbo por no futuro subjuntivo? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Então, como é que fica o verbo propor? Quando eu propuser, quando tu propuseres, quando ele propuser. Quando nós propusermos, quando vós propuserdes, quando eles propuserem. Então, quando eles proporem, está errado. O certo é quando eles propuserem, porque é derivado do verbo por. Imagina se você está no dia da prova tentando resolver uma questão de conjugação verbal, mas você, por preguicinha, não conjugou os verbos vir, por e ter. Você vai errar uma questão como essa. Então não diga que eu não avisei, pelo amor de Deus. Siga aquilo que eu estou falando, vai por mim. Eu só faço isso da minha vida. Eu sei o que eu estou falando. Beleza? Desculpe o drama, mas eu fico com medo de você errar. Vamos lá. Elas se entreteram no parque. O verbo entreter é derivado do verbo ter. Nesse caso, o verbo ter está no passado. Portanto, vamos conjugar o verbo ter no passado? Eu tive, tu tiveste, ela teve. Nós tivemos, vós tivestes, elas tiveram. Portanto, elas se entreteram no parque, está errado. O certo é, elas se entretiveram no parque. Olha que bizarro, mas é a mais pura verdade. Cuidado com os verbos vir, por e ter. Não menos perigoso é o verbo ver. Beleza? Por que o verbo ver é perigoso? Olha para mim, que essa eu faço questão de falar contigo olhando nos seus olhos. O verbo ver é perigoso principalmente no futuro do subjuntivo. Principalmente no futuro do subjuntivo. Por que ele é perigoso? Porque na fala do dia a dia, a gente faz assim, quer ver? Não, fica tranquilo. Quando eu ver o filme, depois eu te falo se o filme é maneiro ou não, coisa e tal. Beleza? Valeu, um abraço, não sei o quê. Quando eu ver o filme, depois eu te falo. Depois que eu ver o filme, eu te falo. A gente fala assim, na fala do dia a dia. Eu falo assim, você fala assim, todo mundo fala assim. Ah, Pestana, eu não falo assim, não. Eu falo quando eu vir o filme, ou quando eu assistir ao filme. Porra, parabéns para você. Porque você aplica a norma culta todo dia e consegue. O que é raro, hein? Porque existe o registro culto da língua e existe o registro coloquial. O coloquial é aquele em que a gente não dá muita trela para as normas gramaticais e todo mundo se comunica muito bem assim. Eu, por exemplo, não me preocupo em situações informais em ficar usando a língua culta. Na verdade, até em sala de aula, eu de vez em quando cometo alguns desvios de regência ou de concordância e também não me preocupo com isso. Beleza? Deveria me preocupar? O ideal seria que a gente fosse perfeito o tempo todo. Não avançasse o sinal, pagasse os impostos em dia, não devesse a ninguém, não é isso? Só que o problema é que a gente é imperfeito e não consegue ser perfeito o tempo todo. E ser perfeito o tempo todo também é um saco, porque exige um grau de reflexão absurdo. A mesma coisa acontece na língua. A gente fala quando eu ver. Só que na hora da prova, na hora de escrever, na hora de estar numa entrevista de emprego ou diante de alguém importante do ponto de vista social, a gente deve aplicar o nosso conhecimento da norma culta para conseguir usar o registro culto da língua de uma maneira escorreita, de uma maneira adequada. Fora isso, Brasil.
Beleza? Então se liga só. Quando eu ver o filme, né? Beleza. Por que isso está errado, Pestana? Do ponto de vista da norma culta. Do ponto de vista da norma culta está errado porque a conjugação do verbo ver é assim, quer ver, ó? Deixa eu me preparar psicologicamente, porque eu acho um absurdo, mas enfim, eu acho feio. Então vamos lá. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Não é bizarro? Diz pra mim. Quando nós virmos o filme, horrível. Deus que me perdoe. É horrível. Mas, por favor, no dia da prova, abençoado, no dia da prova, cuidado com o futuro do subjuntivo do verbo ver. Você anotou isso? Tomar cuidado com o futuro do subjuntivo do verbo ver. O certo é, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Safo? Tranquilo? Então chega de trelelê, olho na telinha, vamos que vamos. O verbo haver, eu já havia dito quando eu falei do verbo reaver. O verbo haver também é muito importante, tá? Ele é muito importante, principalmente em questões de concordância verbal, em que, quando ele tem o sentido de existir, ele só fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Fora isso, você precisa saber a conjugação do verbo haver, até mesmo para saber conjugar o verbo reaver. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Sortir, surtir. Construir, destruir. Obstruir. Cuidado com os verbos sortir e surtir, porque eles são parecidos. Procure saber a conjugação deles. Construir e destruir, eu coloquei junto aqui do lado de obstruir, porque lembra quando eu falei que pode ser construis e constróis, destruis e destróis, na segunda pessoa do singular do presente do indicativo? Lembra disso? E aí a FCC gosta muito de trabalhar esses últimos verbos, sortir, surtir, construir, destruir e obstruir. Porque aí, baseado em construir e destruir, eles colocam assim, ó, tu obstróis, ele obstrói. Isso aí tá errado, tá? Eu construo, tu construi, constróis, ele destrói, ele constrói. Eu destruo, tu destruis ou destróis, ele destrói. Agora, obstruir. Eu obstruo, tu obstruis, ele obstrui. O verbo obstruir não é conjugado igual a construir e destruir. Cuidado. Cuidado. A FCC gosta desses últimos verbos aqui. Tudo bem? Toma cuidado com isso. Então vamos prosseguir? Vamos lá. Falar um pouquinho agora de locução verbal, para você entender o que é uma locução verbal. Beleza? Vamos que vamos. Uma locução verbal é um grupo de verbos, normalmente 2 verbos, mas pode ser 3, 4 verbos. Beleza? Normalmente a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. O que é um verbo auxiliar? Verbo auxiliar é qualquer verbo que auxilia, ajuda na formação de uma locução verbal. Ou a formação de uma locução verbal. Beleza? É qualquer verbo que você consiga formar uma locução verbal, que auxilia na formação de uma locução verbal. O verbo principal é qualquer verbo que esteja no infinitivo, gerúndio ou particípio. O que é um verbo no infinitivo?
é um verbo terminado em AR, ER ou IR. Amar, vender, partir. São verbos no infinitivo. O que é um verbo no gerúndio? Um verbo no gerúndio é um verbo que termina em NDO. Amando, bebendo, partindo. O que é um verbo no particípio? É um verbo que termina normalmente em ado e ido. Amado, bebido, partido. Tudo bem? Então observe só. Primeira frase. Vejamos aqui esse trio. Eu vou encontrar o caminho, eu espero encontrar o caminho, eu o mandei encontrar seu caminho. Eu tenho aqui vou encontrar, espero encontrar, mandei encontrar. Se você tivesse que apostar as suas fichas numa locução verbal, você apostaria na primeira frase, na segunda ou na terceira? É aí que está. Existem determinadas construções na língua portuguesa que se parecem com locuções verbais, mas na verdade não são locuções verbais, são falsas locuções verbais. Uma locução verbal tem que ter um verbo auxiliar, que pode ser qualquer verbo, mais um verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Pô, Pestana, mas eu tenho aqui o verbo ir, mais o verbo encontrar, o verbo esperar, mais o verbo encontrar, o verbo mandar, mais o verbo encontrar. Aparentemente são verbos auxiliares e verbos principais. Aparentemente. Só que para você ter certeza de que se trata de uma locução verbal, para você realmente bater o martelinho, botar a cabeça no travesseiro e dormir feliz, você tem que se dar conta do seguinte: uma locução verbal é, de fato, uma locução verbal se e somente se os verbos estiverem relacionados ao mesmo sujeito. E não só isso. E não só isso. Mas, a princípio, eu quero que você fique com essa informação. Todos os verbos da locução verbal têm de se referir ao mesmo sujeito. Então, quando eu digo, eu vou encontrar o caminho, quem vai? Eu. E quem encontrará o caminho? Eu. Então, percebe que tanto o verbo ir quanto o verbo encontrar se referem a eu, que é o sujeito? Portanto, eu vou bater o meu martelo. Isso aqui é, sim, uma locução verbal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Pô, Pestana, mas quando eu digo eu espero encontrar, quem espera? Eu. Quem encontra? Eu. Então, uma locução verbal. É aí que tá. Cuidado. Cuidado. Porque tem um detalhe. A locução verbal apresenta dois ou mais verbos que têm o valor de um verbo só. Quando você tem uma falsa locução verbal, eu tenho dois verbos e cada um tem o seu sentido e cada um forma uma oração e cada um tem a sua particularidade. O que você está querendo dizer com isso? Eu vou te dar um bizu e você não vai errar mais uma questão como essa. Observe que em eu espero encontrar o caminho, se você conseguir desenvolver o verbo principal numa oração desenvolvida, você está diante de uma falsa locução verbal. Em outras palavras, quando você diz eu espero encontrar o caminho, isso equivale a dizer a eu espero que eu encontre o caminho. Tenta fazer isso na primeira frase. Eu vou que encontre o caminho? Impossível. Agora, eu espero que eu encontre o caminho. Totalmente possível. Então, toda vez que você conseguir desenvolver o verbo principal no infinitivo, transformando numa oração, iniciada aqui pelo que,
você estará diante de uma falsa locução verbal. Em outras palavras, espero encontrar não formam uma unidade de sentido. Não formam uma locução verbal. Na verdade, eu tenho aqui duas orações. Quem espera, espera alguma coisa. Eu espero que encontrar o caminho. Então, eu tenho duas orações diferentes. Beleza? Cuidado, hein? Cuidado. Agora, a terceira frase. Eu o mandei encontrar seu caminho. Essa aqui é mais fácil. Por quê? Porque você percebe com muita tranquilidade que quem está mandando sou eu. E quem vai encontrar o seu caminho é esse maluquinho aqui, ó, o O. Eu mandei que ele, esse O aqui, né, que esse maluco aqui encontrasse seu caminho. Percebe? Tranquilo? Então, o sujeito do verbo mandar, eu. E o sujeito do verbo encontrar é esse ozinho aqui. Esse pronome pessoal oblíquo átero. Então, cada verbo tem o seu sujeito. Se cada verbo tem o seu sujeito, eu não tenho uma locução verbal. Eu tenho aqui duas orações. Tá certo? Beleza? Show of ball. Vamos lá, continuando. Vejamos este para aqui. Eu estou estudando português. Isso aqui é uma locução verbal? É. Formada por um verbo auxiliar, mais um verbo principal no gerúndio. Note que ambos os verbos se referem ao mesmo sujeito. Agora, eu continuo a estudar português. Isso aqui seria uma locução verbal? Eu continuo a estudar português? Sim, continua sendo uma locução verbal. Porque quem continua? Eu. Quem estuda? Eu. Não dá para desenvolver, não dá para você falar, eu continuo que estudo português. No mínimo estranha essa frase. Pô, Pestana, mas tem uma preposição aqui, ó, ligando o verbo auxiliar ao verbo principal. Tem algum problema isso? Não, não tem problema nenhum. Você tem uma preposição entre um verbo auxiliar e um verbo principal. Problema nenhum. Beleza? Agora, eu coloquei esse exemplo aqui pelo seguinte. Lá em Portugal, no português de Portugal, as pessoas usam muito essa forma aqui, ó, preposição a mais verbo no infinitivo, equivalendo a gerúndio. Aqui a gente gosta do gerúndio. Lá eles gostam da preposição a mais o verbo no infinitivo, para dar a ideia do gerúndio. Quer ver? Ó? Eu continuo a estudar português. Equivale a eu continuo estudando português. Isso é uma variação linguística. Enquanto lá em Portugal eles gostam dessa estrutura, nós aqui no Brasil gostamos dessa estrutura. Tudo bem? Ambas indicam a mesma coisa? Ambas indicam a mesma coisa. Ambas estão corretas? Sim, ambas estão corretas. Beleza? Show de bola. E para terminar, vejamos. Eu fui aprovado pela banca, eu tinha gabaritado a prova. Eu fui aprovado, observe que eu tenho o verbo ser mais particípio. Concorda comigo? Eu fui aprovado pela banca, verbo ser mais particípio. Portanto, eu tenho uma locução verbal. Porque quem foi? Eu. Aprovado. Eu. Então, ambos os verbos dizem respeito ao mesmo sujeito, logo eu tenho uma locução verbal. Eu tinha gabaritado a prova. Isso aqui é uma locução verbal? Sim. Por quê? Porque eu tenho dois verbos em que um é auxiliar e o outro é o principal no particípio e ele se refere ao mesmo sujeito. Normalmente, a locução verbal pode ser substituída por um verbo só. Por exemplo, eu vou encontrar o caminho, eu encontrarei o caminho. Eu estou estudando português, eu estudo português. Eu fui aprovado pela banca, a banca me aprovou. Eu tinha gabaritado a prova, eu gabaritara a prova. Então, normalmente é possível substituir uma locução verbal por um verbo só. Tranquilo? Beleza? Agora, só um detalhe importante que eu acho bacana dizer é o seguinte. Toda vez que você tiver uma locução verbal formada por ter ou haver mais particípio,
Essa locução verbal tem um nome. Ela se chama locução verbal de tempo composto. O tempo composto é o quê, Pestana? É uma locução verbal formada pelo verbo ter ou haver mais particípio, que indica uma ideia semelhante a um verbo no tempo simples. Por exemplo, eu tinha gabaritado a prova. Aí o cara pergunta assim para você na prova. A locução verbal de tempo composto tinha gabaritado poderia ser substituída satisfatoriamente, sem prejuízo do sentido e sem prejuízo para a correção gramatical por eu gabaritara a prova. Certo ou errado? Gabaritara a prova. Certo. Por que gabaritar a prova? Pretérito mais que perfeito do indicativo. E o tinha gabaritado, como tem o mesmo valor que gabaritara, é o pretérito mais que perfeito composto. Por que é composto? Porque tem mais de um verbo do indicativo. Beleza? Tranquilo? Então, tinha gabaritado e gabaritara são duas formas semelhantes, em que uma é composta, tinha gabaritado, e a outra é simples, gabaritara. Beleza? Você vai entender melhor sobre isso daqui a pouco, quando eu falar sobre emprego de tempos e modos verbais. Daqui a pouco é daqui a pouco mesmo. Eu não acho que vale a pena começar emprego de tempos e modos verbais agora, faltando aí, 3 minutos. Então, na aula que vem, eu dou andamento a emprego de tempos e modos verbais. Antes, porém, eu só quero esclarecer para você o que é isso. Então, olha para mim, rapidinho. Lembra quando eu falei dos tempos verbais? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, do modo indicativo e presente, pretérito imperfeito, futuro do modo subjuntivo. Lembra quando eu falei sobre isso? Então, na aula de emprego de tempos e modos verbais, a gente vai se dar conta de que esses tempos verbais, presente, pretérito, futuro, do indicativo, do subjuntivo, têm certas particularidades. E as bancas gostam de trabalhar esse tipo de coisa, principalmente as bancas de prestígio, como FCC, ESAF e CESP. Elas gostam de trabalhar o valor semântico dos verbos, beleza? Principalmente ESAF e FCC. Adoram trabalhar a semântica dos verbos, beleza? E aí a gente vai entender que um verbo no presente do indicativo, um verbo no pretérito perfeito, um verbo no futuro, dependendo do contexto, pode ter determinados sentidos especiais, beleza? E a gente, nessa aula que vem, também vai entender um pouco mais sobre tempos compostos, que foi o que eu falei aqui brevemente dentro de locução verbal. Tá certo? Tranquilo? Para a nossa alegria, daqui a pouco a gente volta. Valeu!